Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, acabou dando a lógica lá na França com a eleição de Emmanuel Macron, que acabou afastando o fantasma, né, da Marine Le Pen, que era extrema-direita, estava aí fazendo alguns discursos que beiravam o ódio contra os imigrantes. E agora, o que esperar agora com a eleição do Macron? Esta eleição na França, agora terminando o segundo turno, ela é muito simbólica. Felizmente, não aconteceu na França o que aconteceu nos Estados Unidos, quando esperávamos a eleição da Hillary Clinton e acabou sendo eleito o senhor Donald Trump. Uma grande surpresa, não só para os americanos, mas para o mundo. Ora, o fantasma do nacionalismo de direita estava também rondando a França, presente na pessoa da candidata Marine Le Pen. E, embora ela estivesse atrás nas pesquisas, toda a Europa e uma boa parte do Ocidente olhava com atenção e preocupação esta eleição francesa, porque uma eventual vitória da direita através da Marine Le Pen colocaria a França num isolacionismo e possivelmente num afastamento do mercado comum europeu, dando ainda mais força a esta corrente nacionalista que cresce não só na Europa, mas sobretudo na Europa e também em alguns outros países, também da América e também de outros continentes. De modo que a eleição de Emmanuel Macron é um alívio, um respiro para a Europa, para o mercado comum europeu e de tranquilidade também para o mundo ocidental. No entanto, nós não podemos ser assim tão otimistas, mas ter o pé no chão. Primeiro, relembrar que Emmanuel Macron não tem um partido de sustentação. Ele tem um movimento chamado Em Marcha, surgido há pouco mais de um ano. Então ele não tem um anteparo de partido político histórico que o sustente. Aliás, os dois grandes partidos históricos da França, os republicanos e os socialistas, não foram nem mesmo para o segundo turno. Segundo ponto a observar, Emmanuel Macron é muito jovem, tem 39 anos e não tem experiência de cargos eletivos ou de grandes responsabilidades na França, embora tenha sido, por um tempo, ministro da Economia, das Finanças da França no último governo. Então, não tem sustentação de um partido histórico e também tem pouca experiência. Por outro lado, é preciso ver que a abstenção neste segundo turno das eleições francesas chegou a mais de 20%. É uma porcentagem grande de abstenção. E ainda dos votos das pessoas que votaram, mais de 12% dos votos são nulos ou brancos. Então, se olharmos este contexto, nós verificamos que existe entre os franceses aquilo que ocorre também em outros países, também no Brasil, uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, desilusão com a política, uma desilusão com aqueles que ocupam cargos eletivos, no caso da França, especificamente para o Executivo. As eleições legislativas serão agora no próximo mês de junho e veremos se Emmanuel Macron vai conseguir uma maioria no Congresso que vai lhe dar condições para exercer bem o seu governo. Concluindo, nós nos alegramos com a vitória do Macron, e isso é bom para o Brasil, é bom para o Ocidente, é bom para a Europa,
mas também com uma certa apreensão, pela sua inexperiência, pela falta de um partido político e pela postura dos franceses, um alto índice de abstenção e um alto índice de votos nulos e brancos. É torcer para que Emmanuel Macron possa dar vida nova à economia francesa, possa continuar assegurando a presença da França no mercado comum europeu e possa também encontrar um caminho para os migrantes que se encontram na França, que é um número muito grande, um número muito significativo e que se encontram, muitos deles, numa situação de precariedade, alguns até diríamos de desumanidade. Então, esperança, mas com os pés no chão. Tá certo, Dom Tomé. Só fazer um adendo, que é curioso lá na França como essa questão do voto de protesto. Porque lá, diferentemente aqui do Brasil, você não tem obrigação de votar. Mas muitas pessoas foram e votaram em branco e anularam o voto justamente para demonstrar a sua insatisfação com os dois candidatos e um pouco de desilusão também com as eleições presidenciais, né? É verdade. E isso é bom, o voto não ser obrigatório. E essa atitude dos franceses de comparecerem e votarem em branco ou anularem o voto é uma manifestação clara disto que nós chamamos de desilusão com o mundo da política. Essa desilusão é interessante perceber que é um fenômeno, diríamos assim, mundial, ou pelo menos no Ocidente isto vai ficando claro. Há uma exigência dos cidadãos de que esta dimensão da vida social, da política, tenha uma renovação ou uma reestruturação que possa, de fato, responder ao anseio da maioria da população. Sem dúvida. Dom Tomé, muito obrigado pela participação. Um forte abraço e um ótimo início de semana para o senhor. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.